A paz perfeita, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu queria hoje falar um pouco sobre Estevão. Eu estava meditando agora na palavra e lá em Atos 6, a partir do verso 8, né, e Atos 7, fala sobre Estevão. O texto do capítulo 6, a partir do verso 8, é Estevão, o primeiro mártir, né? Estevão foi o primeiro mártir que a Bíblia teve. E lá no verso 8 diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E no verso 9: E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos cinereus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra, né, aqui em Atos, nos mostra que Estevão, ele fazia maravilhas, né? Ele fazia grandes sinais, ele fazia prodígios, isso tudo com direção do Espírito Santo de Deus. E Estevão, ele começou a incomodar, né? Ele fazia as coisas no nome do Senhor, né? Ele não fazia por ele fazia em nome de Deus. E ele começou a incomodar. E aí eles levaram, né? Eles subornaram, né, algumas pessoas e começaram a acusar Estevão de blasfemar. Diziam que ele blasfemava contra Deus, contra Moisés, né? E isso começou a excitar o povo. E aí, principalmente os anciãos. E aí, Estevão, ele foi levado, né, ao Sinédrio. Ele foi levado e começaram a interrogá-lo, né? E começaram a fazer um interrogatório. E Estevão, ele foi muito claro que o que acontece? Que Deus, né? Ele começou a falar de Deus e ele começou a dizer que Deus já havia prometido a Abraão, né? Mesmo antes de Abraão sair da Mesopotâmia. E ele começou a falar de Deus. E aí ele começou a dizer que Deus Deus ele prometia, Deus ele prometeu, né? Ele disse que o povo de Israel ia perecer, né, no Egito, mas ele também prometeu que ele ia julgar aquela nação, e aquela nação que escravizou o povo de Deus, né, ia ser julgada, e que o povo ia ser liberto. Foi tudo no tempo de Deus, mas Deus ele disse isso, né? E Estevão começou a lembrar tudo isso. Só que Estevão ele incomodava tanto, que mesmo assim, né, depois de tudo isso, dele tentar se defender, dele falar do que Deus fez, dele falar, né, de Deus, ele foi julgado, né? Estevão foi condenado. Eles levaram Estevão para fora da cidade e eles apedrejaram Estevão. Eles tacaram pedra em Estevão. E nesse momento que eles apedrejaram Estevão, a palavra do Senhor diz, e aí a palavra de Deus diz, né, lá no verso 51, que Estevão fala: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido. E aí diz que o povo ele era resistente, né, ao Espírito Santo, e acusa o povo de que já tinham feito mal a outros profetas, né, e sem motivo algum. E com isso tudo, né, o povo ouvindo, eles se enfureceram, endureceram o coração de uma tal maneira que resolveram então apedrejar Estevão. Mas Estevão, ele estava tomado tanto pelo Espírito Santo, ele estava tão cheio do Espírito Santo, que ele simplesmente olhou para o céu, né? E ele viu a glória de Deus e Jesus. Ele viu a glória de Deus. E ele viu Jesus que estava à direita de Deus. Estevão, ele olhou para o céu na hora da dor e ele viu sobre ele a glória de Deus. O céu se abriu para Estevão.
E Estevão, ele declarava que o céu estava aberto e ele, cheio do Espírito Santo, dizia: eu estou vendo o Filho do Homem à direita de Deus. Só que, irmãos, aquele povo estava tão cego e tão surdo que eles simplesmente não ouviam o que Estevão falava. E todos expulsaram ele da cidade, como eu disse, e o apedrejaram. E nesse momento, Estevão, ele dizia: Senhor, recebe o meu espírito, né? Estevão se colocou de joelhos e clamou: Senhor, não lhes impute este pecado. Estevão ainda clamou pelo povo que o apedrejava. Aí eu fico imaginando Estevão sendo apedrejado. Eu não consigo nem imaginar a dor, tamanha dor. Estevão ali, Estevão de joelhos e ainda clamando por um povo que apedrejava ele. E aí eu te pergunto, quantas vezes nós queremos nos vingar? Quantas vezes fazem algo contra nós e nós pensamos em nos vingar? Sabe? Não é fácil nós sermos apedrejados, ou nós sermos julgados, ou nós sermos muitas das vezes condenados a algo que nós não fizemos e ter que nos calar sobre isso. Só que deixa eu te falar uma coisa. Estevão passou por isso. Sim, passou. Ele servia a Deus, não o livrou dessa condenação. Mas Estevão, ele viu a glória de Deus sobre a vida dele. Estevão viu o céu aberto. Você tem ideia? Estevão viu o céu aberto sobre ele. E ele viu a mão de Deus, e ele viu Jesus ao lado de Deus, esperando por ele. Irmãos, em nome de Jesus, ser crente, falar de Deus, não vai nos imputar de sofrimento, não vai nos livrar. Nós vamos ter que passar, todos os mártires da Bíblia, todos os exemplos de fé que a Bíblia teve, todos passaram. E não vai ser diferente conosco, porque a palavra já diz que a porta ela é estreita e não é qualquer um que vai chegar lá. Então que nós venhamos seguir o exemplo de Estevão, e que mesmo que estejam nos jogando pedra, que nós venhamos olhar para o céu, que nós venhamos olhar para o alvo, porque o nosso alvo é Deus. O nosso alvo é naquele grande dia subir aos céus, é voltar para a nossa casa, para adorar ao nosso Senhor junto com os anjos, cantando Santo, Santo é o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor. Então que hoje nós venhamos tomar Estevão como exemplo, e que nós venhamos entender que o amor de Deus nos alcançou, a misericórdia de Deus nos alcançou, a graça de Deus nos basta. Não importa o que se estão nos apedrejando, não importa se estão nos caluniando, isso não importa. Não importa. Deus é quem fala por você, Deus é quem te justifica. Não fica perdendo tempo discutindo. Amém? Deixa eu te falar, olha para o alto. Deixa o céu se abrir sobre você. Olha para Jesus. Ele é o único digno da nossa lágrima. Ele é o único digno do nosso sofrimento. Ele é o único digno da nossa luta. Olha para o alto, olha para Jesus. E deixa o Senhor justificar a sua vida. Amém? Que a paz do Senhor possa chegar até você nesse momento. Que o teu coração esteja aberto a receber o melhor de Deus para a tua vida. Que você possa, mesmo em meio à dor, clamar ao Senhor por misericórdia por aqueles que te apedrejam. Mesmo em meio à dor, que você venha pedir a Deus que perdoe aqueles que te maltratam, aqueles que te maldizem, e abençoe até mesmo aqueles que te desejam mal. Amém? A paz do Senhor, fiquem com Deus.